Assista agora. Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Olá, o nosso entrevistado hoje é o radialista, jornalista, diretor do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Altino Correia. Como vai, seu Altino? Tudo bem? Meu caro Ismael, muito bem. Graças a Deus, estamos aqui na comunicação com os nossos amigos, os nossos companheiros e também com o público que aprendemos a admirar no decorrer de todos esses anos em que enfrentamos os microfones, as câmeras, enfim, a imprensa falada, escrita e a televisão. Só, Altino, quando o senhor começou a trabalhar? O meu trabalho começou na década de 50. O rádio foi a grande escola. Foi ali que eu aprendi as primeiras impressões, os primeiros contatos, as primeiras oportunidades de uma conversação com a comunidade e principalmente com as personalidades marcantes de uma época. De 1950 até os dias atuais, eu tive a oportunidade de conhecer, de entrevistar as mais destacadas personalidades políticas, econômicas e sociais deste país. Hoje, já com 78 anos de idade, dos quais 62 anos dedicados à comunicação, eu tenho a certeza absoluta de que cumpri a missão. Estamos ainda em atividades com a graça de Deus e esperamos chegar até o ponto final. Sou Altino Correia. E no setor de jornalismo, a sua atuação? O setor de jornalismo envolveu inicialmente o rádio, depois os jornais e depois, finalmente, a televisão e agora a informática, a internet, através dos blogs, twitters, através dos sites, enfim, a comunicação via satélite. Na verdade, o rádio como escola nos ensinou muita coisa, começando pelas entrevistas e pelo improviso. É muito comum ao profissional de comunicação e televisão apresentar apenas o que está escrito. No rádio, nós somos obrigados a improvisar, a dizer o que pensamos instantaneamente, sem qualquer preparação. E isso facilita também e nos dá condições de poder abordar os mais diferentes assuntos. E nas entrevistas, quando o entrevistado aborda determinado assunto, é comum a gente entrar no pensamento e no texto que ele está desenvolvendo, que ele está procurando demonstrar mediante as perguntas e respostas que devem vir na sequência. Jornalista Altino Correia gosta de política? Olha, Ismael, eu na verdade militei na política quando jovem e tive uma decepção muito grande. Eu sou do tempo em que para ser vereador se pagava. Não tinha salário, não ganhava nada, apenas a experiência. E nesta oportunidade eu gostaria de dizer que para mim a política foi decepcionante. Lamentavelmente, o vereador tem que se preparar, ele tem que estar presente em todos os momentos, ele tem que interceder no sentido de solucionar problemas familiares, problemas pessoais, problemas íntimos, mesmo que não sejam seus eleitores. Mas ele é cobrado constantemente e precisa dar uma satisfação e solucionar da melhor forma os problemas que lhe são apresentados. Então, eu concluí que quando fui vereador, pagava para ser vereador. Hoje é o contrário, ganha-se muito bem. O salário pago a um vereador é considerado um dos mais altos. Ele passa a ser um funcionário público muito bem remunerado. Consequentemente, ele tem obrigação de trabalhar o tempo todo em benefício da comunidade. Sou Altino Correia. E como está a sua atuação no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo? Ismael, eu sou praticamente o mais antigo profissional sindicalizado nesta região do estado. O meu registro sindical data de 1963. Desde então, eu tenho atuado ao lado dos meus companheiros, os diretores, os jornalistas,
e tive a oportunidade de conhecer e conviver com gente da mais alta expressão no setor de comunicações, especialmente do jornalismo. Audálio Dantas, que foi presidente do sindicato e da Federação Nacional dos Jornalistas, quando presidiu o sindicato no estado de São Paulo, me procurou para que instalasse aqui uma representação. E eu assumi, sem qualquer remuneração, esse trabalho, a fim de auxiliar na qualificação profissional daqueles que queriam realmente se sindicalizar. Eu posso garantir a você que o trabalho foi bem sucedido. Audálio Dantas aí está, inclusive hoje em evidência, porque nos seus 80 anos ele está lançando mais 2 livros. Neste mês de julho que nós tivemos, ele lançou o livro Tempo de Reportagem. Eu fui convidado, não pude comparecer, mas acompanhei à distância e elaborei matéria especial no meu blog a respeito do lançamento e da atuação marcante de Audálio Dantas, que foi um dos primeiros jornalistas da revista O Cruzeiro. Se destacou ao revelar uma catadora de papéis no lixão como escritora. O livro Quarto de Despejo, que ele produziu em apoio a essa catadora de lixo, mereceu premiação em vários países, foi transcrito em vários idiomas, vendeu milhões de exemplares e desde então ele se dedicou à carreira literária, passou a produzir livros, o mais recente, Tempo de Reportagem, que está praticamente para ser relançado aqui em Presidente Prudente, e o próximo, A Segunda Guerra de Vlado, que nada mais é do que a história de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, que foi sacrificado pela chamada ditadura militar, quando atuava como chefe de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Mas, coincidentemente, Presidente Prudente entrou para a história. E na história, no livro que o Audálio Dantas está produzindo, que deve lançar no mês de outubro, Segunda Guerra de Vlado, ele cita Presidente Prudente, porque foi aqui, em Presidente Prudente, no mesmo dia em que Vladimir Herzog foi executado em São Paulo, que ele estava comigo como convidado e estava ministrando uma palestra na APEC, antes de existir a UDOeste, e essa palestra versava sobre liberdade de imprensa. Audálio Dantas viveu à distância o drama enfrentado por esse jornalista que foi sacrificado no período do chamado governo autoritário, da ditadura militar, e hoje escreveu uma história que vai ser conhecida neste livro que ele vai lançar no mês de outubro, A Segunda Guerra de Vlado. Então, com Audálio Dantas no Sindicato dos Jornalistas, depois como diretor da imprensa oficial do Estado, depois deputado federal, jornalista famoso, homem de alta expressão nas comunicações, está vivo, está disposto a vir a Presidente Prudente, já foi convidado, talvez, dependendo de confirmação, ele estará aqui no Salão do Livro, exatamente para participar, ele foi convidado, e apresentar Tempo de Reportagem e o lançamento do seu segundo livro deste ano, A Segunda Guerra de Vlado. Anote aí, o deputado Romário xinga o técnico da seleção brasileira e cria uma campanha, cria uma campanha contra o técnico Mano. Agora, os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas.